Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí do Bola do Jogo. Aqui quem fala é Guilherme Zago. Hoje, né, vai invertendo uns poucos papéis aí, fazendo a apresentação do episódio de hoje. Do outro lado da tela aí, correndo pra lá e pra cá, é Leonardo Bertella. Dá um salve aí, né, pessoal. E aí, pessoal, beleza? E estamos aqui hoje para falar dessa surpresa, para alguns não tão surpresa, desse jogão 7 aí que culminou no primeiro campeonato da cidade de Cleveland e talvez aí o campeonatinho mais digno do senhor LeBron James. Acho que é bem por aí, né, Léo? Histórico, não dá para dizer que não é merecido, mas tem lá os nossos pontos a colocar, né? Não foi uma vitória incontestável desse jeito aí, né? Eu concordo, Gui. Eu acho que é bem por aí mesmo. O time do Cleveland é um time muito bom. Provavelmente agora o que a gente vai presenciar é uma. Tava até brincando, né? Aliás, até desculpa a brincadeira para quem se ofender, mas vai começar a orgia da imprensa, né? Porque aconteceu o que todo mundo, o que a imprensa americana queria que acontecesse há anos, né? E que talvez o que até a própria NBA queria que acontecesse há muito tempo, que é a vitória do LeBron James, né? O cumprimento da promessa do LeBron de trazer um campeonato para Cleveland, que é uma cidade, assim, azarada nos esportes, né? O Cleveland é uma piada pronta, assim, né? Acho que do mesmo jeito que quem é corintiano deve entender aí que a galera tirava muito sarro aí de, porra, não, eu nunca vi meu time ser campeão da Libertadores e tal. É mais ou menos o que aconteceu com o Cleveland durante todos esses tempos, né? A última vez que um time de Cleveland comemorou qualquer título foi na televisão em preto e branco, né? Foi em 1950 ou 40. Foi tipo, meu, logo depois da Segunda Guerra, assim, foi ridículo, assim, faz muito tempo atrás, né? E, 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 Caramba. e Cleveland tem um histórico de desilusões esportivas assim gigantes, né? Tem o Cleveland Browns aí, que é o time de futebol americano, que já chegou várias vezes nas finais e perdeu de formas inacreditáveis, assim, coisas de último segundo, coisas tipo assim, de você estar ganhando por 30 pontos no último tempo, faltando 10 minutos e os caras virarem. Tem o time de beisebol também, que já perdeu coisas ganhas, e o time de basquete, que sempre foi a esperança da região, principalmente depois que o LeBron apareceu, mas aí teve a decisão, teve a saída do LeBron para Miami, enfim, teve todas as coisas que a gente já sabe que aconteceram, né? Mas o fato é que a vitória do Cleveland exorciza alguns demônios, mas também esconde algumas defesas, algumas deficiências, né? E isso que talvez eu vou falar um pouco mais hoje, respeitando óbvio, quem é torcedor do Cleveland, tem mais que comemorar mesmo, né? Mas acho que talvez eu vou ser a única pessoa do mundo que vai estar falando as coisas ruins, e não é porque eu sou azedo, é porque realmente não é porque você ganha que a gente tem que esquecer as coisas ruins que estão acontecendo, né? O time do Cleveland não é o melhor time da NBA. Ele ganhou a série do melhor time da NBA, mas ele não está no mesmo patamar que o Golden State, na minha opinião, né? Não é porque de ter sorte, obviamente tem o seu mérito, principalmente o Kyle Irving, J.R. Smith e LeBron, que levaram o time nas costas mesmo. Mas eu acho que a vitória do Cleveland é uma coisa muito boa no curto prazo, mas não é boa no longo prazo. Ah, é verdade, Léo. Isso, a gente, pra galera aqui, lógico, não tava vendo antes, a gente tava pontuando um pouco aqui a pauta e tal. E o Léo tem esse ponto de vista aí que ele vai até explicar melhor para vocês daqui a pouco. Muito interessante, olhando mais para o futuro, não para o presente, que é o que ele até tá falando aí da imprensa americana, né? Que tá, né, junto com a NBA, elevando o LeBron James, né? Daquele jeito que a gente já sabe como funciona. Eu acho que a pitada de tirar um barato dessa vitória do Cleveland dar os parabéns à cidade, ao time, ao LeBron James, por conseguir ganhar um campeonato com essa âncora chamada Kevin Love, né? Esse eu acho que é o primeiro Nossa! cara que eu vou criticar, né, cara? Porque assim,
É impressionante, que eu não sei se o Kevin Love, a gente não sabe. Às vezes o cara tá com algum problema de saúde, não tá legal fisicamente, não sei, tem alguma coisa ali. Porque não é possível. O Zé Boquinha da ESPN gosta de falar uma coisa, eu concordo com ele, é verdade. É um cara que ele não gosta do contato físico, ele evita algumas coisas, e isso para a posição me incomoda muito. Uhum. Mas paralelo a isso, barra isso, é impressionante porque ele ficou aquém do desempenho mínimo que ele teve em Minnesota a carreira inteira. Uhum. Como ele não ajudou, como ele não contribuiu nessa série e ao longo dos playoffs ele contribuiu muito pouco do que ele poderia. Claro que existem inúmeros jogadores aí que foram campeões contribuindo de outras formas. O próprio Chris Bosh, citado pelo LeBron James aí na época do Heat, foi isso que ele fez, né? Uhum. Mas o Kevin Love realmente muito apagado. Não, muito, muito mesmo. Acho que as considerações aí ao J.R. Smith, ao restante do time, claro, o time cresceu, eles cresceram junto com o Cleveland, o Warriors não soube, deu a rasteira, colocou a faca no pescoço e não degolou, né? E aí tomou o golpe, né? Não teve jeito. Mas o mais importante, eu acho que a gente não pode esquecer, eu acho que também o Léo vai frisar muito isso, é LeBron James, todo mundo vai falar, realmente o Cleveland virou uma série de 3-1, fez história, ele foi muito constante, usou até uma coisa que eu não tinha visto ele usar, uma catimba, usou a personalidade, mexeu bastante com a cabeça do time do Warriors, isso aí ele usou, eu nunca tinha visto ele usar, ponto para ele, legal. Todos os pontos para ele, mas eu acho que Kyrie Irving foi um cara que me surpreendeu bastante. Não achei que ia ter saúde física, tava voltando do campeonato aí numa temporada que ele não vinha jogando bem e foi decisivo demais, foi o termômetro do time nos momentos certos aí nesses jogos. Não, concordo, mano, gênero, número e grau com você, assim. Acho que eu, na minha opinião, até estava falando contigo antes da gravação, né? O LeBron, acho que ele ganhou esse MVP mais pelo conjunto da obra. Talvez eu esteja até falando isso, porque eu me acostumei já com a produção normal do LeBron, né? De estar fazendo 30 pontos todo jogo, rebotes, assistências. Aí tem até uma linha de raciocínio que eu acho que, tipo, o LeBron ele é um cara que ele absorve muito a condução da bola do time, então é natural que alguém que tem esse tipo de postura dentro da quadra tenha um boost aí nas estatísticas, né? Se eu pegar a bola em todos os ataques, eu vou ter um monte de assistência, né? Então, e se o time começa comigo pegando rebote, eu vou ter uma quantidade de rebote defensivo bem grande. Então, por isso que eu acho que talvez não é bom comparar o LeBron com outros jogadores que são tidos como lenda, né? A produção do LeBron ela é meio pirateada, mas o Kyrie Irving, se tem um cara que amadureceu, se tem um cara que liderou, se tem um cara que ele foi frio e clínico durante toda a série, foi ele, assim. E lembrando que o Kyrie Irving assistiu as finais do ano passado no hospital, porque ele estava tendo um problema físico, né? Ele é um cara que está com, se eu não me engano, 25 anos ou 24 anos, eu não tenho agora noção, né, da idade dele, eu preciso até dar uma conferida. Mas ele não jogou na NCAA por causa de uma lesão no joelho. Ele jogou 3 partidas em Duke só. Foi draftado no primeiro lugar dos playoffs por causa dos 3 jogos que ele jogou na NCAA. Veio para a NBA, teve uma série de lesões já numa carreira curta e consegue estar ainda nesse nível de evolução. Então a gente fica até pensando, caramba, se ele não tivesse tido tanta lesão, onde que ele ia estar agora, né? O Kyrie Irving realmente dos últimos draft pick número 1, assim, eu acho que ele talvez é o que mais realmente fale, não, esse cara realmente devia ser número 1, ele joga como se fosse. E ele Verdade. assim, ganhou o jogo, ele ganhou o jogo de Cleveland, o jogo que ele e o LeBron fizeram 41 pontos. É, ele fez tudo que eu esperava que o Stephen Curry fizesse.
Uhum. Ele, Não, isso mesmo. ele e o Klay Thompson tiveram uma série muito apagada, muito apagada, e eu não esperava que eles fossem jogadores de ficar chutando só bola de 3 pontos. Eu queria que eles tivessem a mesma postura que eles tiveram durante o playoff todo, durante a temporada toda, né, de bater para dentro, buscar o contato físico, é, ir para a linha de lance livre, né? Sempre tem end one, e o Kyrie fez exatamente isso. Né? Você olha a estatística de lance livre dessas finais, é ridículo, é assombrosa a quantidade de lance livre que o Cleveland teve. E não é porque roubaram pro Cleveland. Ninguém pode falar Não. isso, né? É porque realmente eles foram muito mais, uma postura muito mais ofensiva do que o Golden State teve, né? Uhum. Não, com certeza, Léo. E assim, só pontuando sobre o Kyrie Irving, aí, é o que o Coach K disse, né? Quando ele foi draftado, assim, ele disse em alto e bom som que foi o melhor, foi o melhor jogador que passou pelas mãos dele ali na universidade. E há quanto tempo o Coach K tá ali, assim, não é um cara que fica puxando o saco de ninguém, fazendo média com ninguém por aí. Para um cara falar isso não é à toa. O Kyrie Irving tem muito potencial aí para ser um dos grandes armadores aí da história da liga. Basta conseguir se manter saudável e continuar esse amadurecimento. É. Eu acho que ele já é, assim, eu acho que hoje o potencial que ele tem já é um dos principais armadores, né? A gente vê o Chris Paul numa descendente, que o Chris Paul é bom demais, até ele já na descendente da carreira ele ainda é bom que todo mundo, né? Tony Parker já tá velhinho, tadinho. Stephen Curry, a gente sabe que ele é muito bom, né? Ele jogou, não tem nem que. É MVP hoje, né? Mas tirando esses três aí, é o Kyrie Irving, né? Não tem o que falar. Hoje ele tá top 3, não tem nem o que discutir. Uhum, com certeza. E falando do Golden State Warriors, cara, é assim, é o que você falou, né? Dadas as proporções para quem pro ouvinte aí que é o pessoal que acompanha basquete aí, principalmente basquete brasileiro, há muito tempo, acompanha melhor, assim, a seleção, inclusive, cara, parecia aqueles times brasileiros, tanto seleção ou times aqui do Brasil, que não tinham outra jogada a não ser bola de 3 pontos. É a É, salvação da lavoura. Não é. vamos lá fazer falta nos caras, os caras batendo esse livre, vamos fazer 2 pontos aqui, vamos descontando. A salvação da lavoura era os Crazy Shirt, parecia um monte de Marcelinho Machado lá no É. Golden State Warriors, cara. E Eu claro, lembro né? durante a série, né, que a gente tava falando no WhatsApp, eu falei, pô, parece que é o Golden State, quem é o treinador é o Mortari, né? Isso mesmo. E assim, é o que a gente tava falando. O mal do Golden State foi assim, deu a rasteira e colocou a faca no pescoço, tinha que ter degolado. Deixou ganhar um jogo, deixou fazer 3-2, deixou fazer 3-3, e aí, meu amigo, os caras vieram pro sétimo jogo com a moral elevada, mesmo jogando fora de casa. Nego tava se matando, nego tava se doando muito mais ali do lado do Cleveland. Por isso que é incontestável todos os elogios aí ao time, as coisas positivas que fez o LeBron James. Claro que o LeBron James é um asterisco aí, né? O Uhum. nome dele, porque a imprensa americana e algumas pessoas sempre exaltam demais, falam coisas que não coincidem. Mas assim, não tem muito o que discutir. O Warriors deixou escapar esse campeonato aí muito no psicológico. O time é o que você falou. Tinha mais. Concordo com você, número de legal e grau que você falou do Klay Thompson e Stephen Curry. E um lance específico, que é uma crítica que eu já, assim, não é a característica do jogo dele, mas eu já refiz e sempre faço essa crítica ao Leandrinho e eu vou compartilhar a mesma crítica dessa vez com o André Iguodala, né? Um lance específico. Como pode tomar um toco daquele, né, cara? Não, é. O Leandrinho tomou um toco daquele e o Iguodala principalmente o Iguodala, tomou um toco ontem do LeBron James magistral, não tem o que falar, foi um toco maravilhoso, deu o último gás ali que tinha que dar pro Cavaliers aquele lance, mas assim, cara, por que não bate uma bola daquela e não vai pra enterrada, cara? Não, acho que nem. É, Ele sabe de onde vem o. Assim, falando especificamente desse lance,
O Iguodala jogou muito mal. Acho que foi o pior jogo da série dele, né? Eu acho que ele não jogou bem. Ele já devia estar machucado, porque ele machucou as costas no jogo passado. Ele devia ter jogado sob lesão, né? Tô vendo aqui nas estatísticas. 6 pontos do Iguodala, é isso? Não, 4 pontos. 4 pontos do Iguodala durante o jogo todo. Ele normalmente era o fiel da balança, né? Ele era o cara que, quando o Klay Thompson e o Stephen Curry não produziam, quem produzia, principalmente defensivamente, era o Iguodala, né? Ele e o Draymond Green eram as duas âncoras ali da defesa. Pô, ele sabe de onde o LeBron James está vindo. Ele sabe que ele não vai ganhar na corrida. Ele sabe que o contato vai vir pela direita. E o Iguodala, que é um cara que é ambidestro, por que em vez de tentar fazer uma bandeja reversa, né, faz com a mão esquerda, ele vai com a mão direita, que é a mão que o cara vai... Pô, tá na cara que aquilo vai acontecer, gente. Então... Mas até falando de um outro detalhe, assim, de um outro lance, quando tava tudo pau, no último quarto, pessoal, se vocês estão ouvindo um barulho aí, eu moro numa cidade portuária e tá acabando de chegar um navio, tá? Tem um navio gritando aqui no porto, então se vocês ouviram um barulho, é um navio chegando. Mas se você... Os últimos 2 minutos, nenhum time pontuou, né? E teve uma bola do Stephen Curry que no auge de tudo acabando, o mundo acabando, tá lá o Armagedon acontecendo, todo mundo brigando por causa de um ponto, o desgraçado me vai tentar fazer um passe de costas. Sim. Pra quem? Sem ninguém, assim, tipo, sem olhar, tipo, arriscar muito pra ganhar pontos de estilo, sabe? Não precisava, assim, não precisava. O Stephen Curry errou muito, assim, e o Klay Thompson não foi jogar, né? Por isso que eu acho que hoje é muito fácil elogiar o Cavaliers. Se você olhar o Cavaliers, o banco do Cavaliers não jogou no jogo passado. Tem 5 jogadores que não entraram para jogar. Então, o Cavaliers não tem um bom elenco. Ganhou esse título, ganhou esse jogo, na verdade, por causa das estrelas individuais que estavam com a cabeça mais no lugar que a galera do Golden State. E eu não esperava ver um Golden State unidimensional, né? Que só sabia chutar de 3 pontos. A gente viu um Golden State totalmente diferente durante a liga, né? O Stephen Curry acho que se acostumou muito de todo mundo cair no drible dele, né? Que aí quando a galera começou a não cair mais, e quando a bola de 3 começou a não cair mais, a galera surtou, né? Tô vendo aqui, todos os jogos que o Cleveland venceu, ele venceu porque ele bateu mais lance livre. O último jogo agora são 13 lances livres pro Golden State e 25 pro Cleveland, né? O Cleveland atacou muito mais, né? E outra também, Tristan Thompson comeu com farinha, ovo frito e pimenta o garrafão do Golden State, né? O Klay Thompson, o Klay Thompson, o Tristan Thompson, ele chegou a pegar no jogo 4 ou jogo 5, 6 rebotes ofensivos no primeiro quarto. Isso é um ridículo, né, velho? Nem a gente, Gui, jogando no Sesc, a gente faz isso tudo, né? É a falta que o André Budget fez, né, cara? O pivô mais forte para segurar o garrafão, né? Assim, é o que você falou, né? O Warriors se desesperou quando a bola de 3 não caía mais, e assim, parecia que não tinha outra jogada, não tinha filtração, não tinha talvez uma melhor escolha, porque uma coisa que me deixou muito bravo acompanhando o jogo, se eu que não sou torcedor fiquei bravo, imagina o torcedor do Warriors aí, por exemplo, que é aquela, eu vou arremessar do meio da quadra aqui, não organizava nenhuma jogada e já metia uma bola do meio da quadra, Stephen Curry, algumas vezes o Klay Thompson, claro que eles têm o mérito deles, não é esse o ponto, mas tem que saber ler o jogo, né? Não era momento daquilo, né? Acho que você tem que ter essa leitura. E outra coisa que eu queria pontuar também, critiquei o Leandrinho agora aqui sobre aquele lance que ele sempre me mata, que ele vive forçando bandeja, na qual acho que ele devia forçar uma cravada para confirmar o ponto, em vez de querer forçar uma bandeja, que ele é muito rápido, tem explosão sim. Mas o Leandrinho foi muito bem também na série, teve vários jogos muito bons aí.
muito bem fisicamente, muito bem defensivamente. O Leandrinho evoluiu muito na defesa, deve ter ganhado mais massa, tá muito bacana. Quem me deixou um pouquinho decepcionado foi o Anderson Varejão, hora não foi muito bem aproveitado e hora quando entrou não foi tão bem. O jogo físico ali acabou não sendo muito favorável a ele. E acho que é paciência, né? O Warriors precisa entender que não é só uma jogada que ganha jogo. Eu acho que isso vai ensinar muito esses prospectos aí prospectos a grandes jogadores aí ainda, o Stephen Curry e o Klay Thompson. Mas o Warriors vem ainda, temporada que vem como favorito, do mesmo jeito que vem o Cleveland do outro lado. Mas assim, não sei, lamento aí para os torcedores do Golden State, né, que não viram o Golden State Warriors que eles estavam acostumados a ver. E, mais uma vez, reforço, parabéns aos torcedores do Cavaliers aí, que, acima de qualquer crítica ou elogio, finalmente, depois de tantos anos, tiraram o Kubaca aí da cidade, né? Não e concordo contigo, Gui. Independente das minhas críticas de como eu vejo isso, como isso afeta o futuro do time, né? Tá de parabéns, o Cavaliers ganhou merecidamente. Não é porque eu acho que um time é inferior que o outro que o título vale menos, né? Claro. Eu sou São Paulino, eu comemorei um título do São Paulo mundial em que o São Paulo era infinitamente inferior ao Liverpool. O esporte é legal por causa disso, que nem sempre o melhor time ganha. E eu pessoalmente estava torcendo para o Golden State, não escondo, porque eu queria muito que os brasileiros tivessem ganho, né? E talvez, se o Anderson não tivesse sido trocado, eu estaria torcendo para o Cavaliers. Mas eu queria muito que o Anderson ganhasse. Mas que eu acho que ele não merecia ganhar também, eu concordo, porque o Anderson está muito mal fisicamente, né? O Anderson, ele está chegando atrasado, muito atrasado, né? Nas jogadas, ele não tem, eu acho que ele não tem físico, obviamente não é culpa dele, né? A gente sabe de todos os problemas físicos que ele teve aí na vida dele, né? Coisas muito sérias. Outros jogadores já encerraram a carreira por muito menos, né? Só para colocar em proporção, a lesão que tirou o Kobe Bryant definitivamente dos gramados não, das quadras, foi uma lesão que o Anderson Varejão já enfrentou há 4 anos atrás, né? O Varejão rompeu o tendão de Aquiles da mesma forma que o Kobe rompeu. O Kobe não voltou, ele está jogando até hoje, né? Mas ele está uma sombra mesmo do que ele era. Ele está muito lento, muito lento. A nível global, assim, nível melhor elite do basquete, ele não tem físico mais para jogar NBA, ou para jogar esse tipo de basquete. Eu acho que o Varejão logo logo vai estar numa liga menor aí, talvez voltando para o Brasil, talvez indo jogar na Espanha, mas assim, titular de NBA ele não vai ser mais, porque não dá mais, ele não aguenta mais, o físico dele não aguenta mais. Por outro lado, de novo, mil parabéns aí pro Cavaliers, merece. Quem é torcedor merece, vale a pena comemorar. E eu acho que agora fica a lição um pouco mais difícil, né? O Cavaliers ele só tem para crescer. É um time que vai chegar embalado na NBA, vai ter a mídia 100% a favor, né? Isso vai facilitar com que novos jogadores venham. É possível melhorar muito, muito, Muito. muito, muito, muito. Acho que conseguindo um banco mais decente, conseguindo uma ou duas peças, talvez um pivô melhor para estar junto do Tristan Thompson, né? Talvez trocando o Kevin Love, né? O Kevin Love é um jogador que ele perdeu o valor na NBA, ficou provado que ele não é o jogador, não é aquele alfa lá que você precisa para construir um time ao redor. Ele é um jogador nível B ou nível C, né? É um cara para complementar alguém, né? Porque do mesmo jeito e não é demérito. Ele jogou muito bem. Eu quero ele no meu time mesmo, quero mesmo que o Kevin Love venha, mas ele não é jogador de franquia, né? Ele não é um Kevin Durant, ele não é um Carmelo Anthony, ele não é um Kobe Bryant, ele é um Baron Davis, sabe? Ele é um Yao Ming, assim, ele não é um cara para liderar o time. E não é culpa dele.
Ele simplesmente, talvez até se ele tivesse um ambiente diferente, né? Mas na função que ele está hoje, ele está fazendo bem para o Cleveland e está custando caro, né? Uhum. Tem coisa boa para crescer e tem gente para melhorar nesse time aí para fazer o Cleveland ficar melhor ainda. E o Golden State também. O Golden State tem elenco, não ganhou por falta de vergonha na cara, mesmo. Não ganhou por falta de vergonha na cara. E talvez pela condição física de um outro jogador, assim, mas eu não acho que o Golden State perdeu por causa de físico, ele perdeu por causa de decisão e perdeu por causa de emocional. Decisão de devia tocar, devia arremessar, será que momentos que decidiram o jogo foi decisões erradas que os jogadores tomaram durante o jogo. E não foi por causa de talento e não foi por causa de estratégia, entendeu? Uhum. Não, com certeza. E mérito total do Cleveland em causar isso no Warriors, né? Com certeza, com certeza. Bom, Então, eu acho que das uma finais é coisa... isso, né, Gui? não, só uma coisa final para encerrar. Achei muito bacana, lógico, na hora ali da tristeza, do choro, da mágoa lá do Warriors. Cada um foi pro seu canto, teve gente que se cumprimentou, gente que não. Mas eu achei muito legal do Green ir lá falar com o LeBron James, apertar a mão do cara, abraçar, valorizar e ser tão bem cumprimentado ou não, independente das aspas que eles, das cutucadas que eles trocaram. Mas Uhum. acho muito legal isso daí, na hora de reconhecer o talento, reconhecer que você foi inferior. O Green foi lá, reconheceu, deu as costas, foi embora. Eu acho que isso é muito válido. Humildade é uma coisa muito bacana e acho isso muito válido. O Draymond Green, ele não é um cara de fazer trash talk, né? Igual o Conor McGregor é no MMA, né? Que é um cara que bate embaixo da linha da cintura, é um cara que E, ele fala coisas que não devia falar só pelo bem de se promover, né? O Draymond Green, ele é um cara que ele fala muito, ele é chato, mas ele não é, ele é um Charles Barkley, assim. Ele sabe reconhecer quando ele está errado, ele sabe reconhecer quando ele passou do limite, e ele tem a humildade para mostrar que aquilo fica como uma estratégia de destabilizar o adversário, que eu particularmente não gosto, mas que não é uma coisa pessoal, né? é, Ele fez isso com o Steve Adams na série contra o Thunder, que eles trocaram pisão, ele chegou até a ser suspenso, trocaram bate-boca, quase se pegaram, terminou o jogo, ele ganhou, ele não precisava, teoricamente, ir lá trocar uma ideia com o cara, ele fez questão de ir lá, trocar uma ideia, pedir desculpa, e quando a Doris Burke foi entrevistar ele, ele falou, ó, esse é o meu principal rival hoje, o melhor jogador da posição, criei ele no meu time, apesar de tudo que a gente falou, é nós, bem, salvar com Deus. E ele fez a legal. mesma coisa com o LeBron, é legal, é válido. Teve um monte de gente, a Isaiah Thomas, o Scott Pippen, que não tinha esse tipo de postura, fazia trash talk e depois saía batendo pezinho, fazendo birrinha. Acho que não é assim, né? Tá certo, acho que tá dentro do que a gente espera que atletas que dão exemplo valem atuar, né? Aham. Bom, sobre as finais, acho que é isso. A NBA vai entrar de férias. A gente não. A gente agora vai ter menos conteúdo de NBA por um tempinho, mas quinta-feira agora tem o draft da NBA. A gente vai postar algum conteúdo para vocês aí durante a semana até quinta-feira. Quinta-feira a gente está vendo internamente como é que a gente vai fazer para poder cobrir, se a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, igual a gente fez no ano passado, se a gente vai fazer uma transmissão depois com as impressões do draft. Mas o draft é uma coisa mega importante. A gente viu um exemplo clássico aí, dois jogadores pick 1 decidiram as finais desse ano, o LeBron James e o Kyrie Irving. Então a gente está literalmente vendo nessa quinta-feira o futuro da NBA se construir. A gente tem aí três franquias de nome, três franquias extremamente históricas e importantes para o basquete mundial, com os três primeiros picks em ano de reconstrução. Então a gente tem Filadélfia, Lakers e Boston escolhendo as três primeiras posições, três jogadores muito bons para poder serem escolhidos. Tem uma safra legal aí. E a gente vai estar vendo mais um capítulo da história do basquete sendo escrito a partir dessa quinta-feira aí. Fica o convite para vocês acompanharem no nosso site. A gente vai estar falando aí um pouco dos jogadores e também com vídeos aí mostrando o que a gente acha do futuro de cada um aí.
E é isso, galera. No mais, continue acompanhando aí a nossa página do Face, o nosso site, nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade para sempre sugerirem temas, comentar, criticar, falar mal, falar bem. Nós estamos lá para falar de basquetebol sempre, tá? Vou me despedindo aqui. Enfim, parabéns, Cleveland Cavaliers, novamente. Parabéns, LeBron James e companhia. Uma pena que o Warriors não jogou bem e não endureceu melhor esse jogo aí. É isso aí. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Léo, faça suas despedidas aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.